Olá, meus amores. Hoje eu vou responder as páginas 50 e 51 do livro A Conquista de História do Quinto Ano. Temos aí, retomando. Primeiro, a preocupação dos seres humanos em controlar o tempo vem desde as épocas mais remotas e, ao longo do tempo, se tornou ainda maior. Sobre o assunto, responda. Letrinha A. Apresente 3 situações da sua rotina diária em que é importante consultar o relógio. Isso aqui é uma resposta pessoal, tá? Mas no seu dia a dia, em que situação você consulta o relógio? Ao acordar para ir para a escola, o horário de tomar banho, o horário de dormir, o horário que vai para algum curso, ou o horário que você costuma brincar. Diga 3 situações em que você utiliza o relógio, que você precisa consultar o relógio, tá certo? Letrinha B. Como os primeiros seres humanos organizavam suas vidas antes da criação de instrumentos de medição do tempo? Olha só, os primeiros grupos humanos organizavam sua vida com base na observação da natureza, a sucessão dos dias e das noites, das secas e das chuvas, do nascimento e da queda das folhas e assim por diante. Por isso dizemos que eles se guiavam pelo tempo da natureza. Segundo, a que séculos pertencem os seguintes anos? 2023 é o século que nós estamos, tá? Pertence ao século 21. 1789 pertence ao século 18. 5000 antes de Cristo pertence ao século 20 antes de Cristo. 1500 pertence ao século 15. 507 antes de Cristo pertence ao século 6 antes de Cristo. 1945 pertence ao século 20. 1453 pertence ao século 15. 1347 pertence ao século 14, tá? Terceiro, organize as datas das questões anteriores em ordem cronológica, do tempo mais antigo para o atual, tá? Então, temos aí 5000 antes de Cristo, 507 antes de Cristo, 1347, 1453, 1500, 1789, 1945 e 2023, que é o nosso ano atual. 4. Observe o mapa. Avalie as afirmativas a seguir e copie no caderno as verdadeiras. Temos aqui o mapa, cidades da antiguidade. Temos aqui o país da Anatólia, Mesopotâmia, Irã, Arábia, Egito. Temos aqui a Índia, temos aqui a China. E temos aqui a legenda. Laranja, egípcios, cerca de 3000 anos antes de Cristo. Rosa, Mesopotâmia, cerca de 6000 antes de Cristo. Verde, os indianos, cerca de 2500 antes de Cristo. Amarelo, os chineses, cerca de 5000 antes de Cristo. E esse pontinho aqui são as cidades, tá? Isso aqui são cidades. Essa fonte é da Aurora da Humanidade. Aí temos aqui na letrinha A. Os seres humanos procuraram habitar regiões próximas aos rios, devido à existência de água para eles próprios, para a agricultura e para os animais. Aí essa alternativa está verdadeira? Sim, você vai copiar essa alternativa aqui, verdadeira, no caderno, tá? Enquanto ocorria o processo de centralização do poder, algumas aldeias evoluíram e se transformaram em cidades. Verdade essa frase? Sim, essa frase é verdadeira. Você vai copiá-la no caderno. O aproveitamento das águas do Tigre e do Eufrates possibilitou aos mesopotâmicos desenvolverem agricultura e cidades prósperas? Sim, essa aqui também está verdadeira. Você vai copiar no caderno.
O surgimento de cidades na Mesopotâmia e no Egito Antigo é uma fatalidade, ou melhor, um acaso? Não, tá certo? Então, essa D você não vai copiar no caderno. Você só vai copiar A, B, C. Quinto quesito. Os mesopotâmicos acreditavam que os deuses influenciavam diretamente os acontecimentos individuais e coletivos. Sobre a religiosidade dos mesopotâmicos, leia as afirmativas a seguir, identifique a incorreta e justifique a resposta no seu caderno. Cada cidade mesopotâmica cultuava uma divindade própria, que era a sua principal protetora, certo? Os deuses mesopotâmicos tinham uma personalidade parecida com a dos humanos e podiam, inclusive, mudar de humor, certo? Os mesopotâmicos consideravam os templos como sendo a morada sagrada dos deuses. Por essa razão, somente os sacerdotes e sacerdotisas poderiam frequentar esses espaços. Errado, tá? Esse aqui tá errado porque também os fiéis poderiam frequentar os templos. Não era só para os sacerdotes e sacerdotisas não, tá? Essa daqui tá errada. Para acalmar seus deuses, os mesopotâmicos faziam oferendas a eles. Verdadeiro, isso aqui tá certo, tá? Na cultura mesopotâmica. Então, a alternativa errada é a C. E por quê? Porque na Mesopotâmia, os fiéis também frequentavam os templos, tá certo? Sexto, a imagem a seguir é uma representação visual que oferece informações sobre a religião dos antigos egípcios. Analise-a e responda ao que se pede. Letrinha A. Qual é a divindade egípcia mostrada na imagem? Essa imagem aqui é de qual divindade egípcia? Essa divindade egípcia é o Anubis, tá? Deus dos mortos e doentes, guiava e conduzia a alma dos mortos, tá? Essa divindade é aqui. Todos os deuses egípcios eram representados da mesma forma? Não. Havia deuses representados com forma humana, como Osíris, com forma de animal, como Amite, e com forma humana e animal, como Horus, corpo de homem e cabeça de falcão, tá? A imagem mostra a divindade manuseando um sarcófago com a múmia de um faraó. Por qual motivo os egípcios mumificavam seus mortos? Em caso de absolvição no tribunal de Osíris, a alma podia reocupar o corpo a qual pertencera, mas para isso, diziam os egípcios, era necessário que o corpo estivesse em condições de recebê-la. Isso explica por que os egípcios desenvolveram técnicas de mumificação.